eu sou o Luca da Igreja Exército de Salvação e vim trazer uma palavra bíblica para vocês essa noite de domingo, que se encontra em Salmos 91, de 1 a 10. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá com um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, as 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você verá o Senhor Deus, o seu protetor, e do Altíssimo e seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
Aleluia, Deus abençoe a todos. Hoje é dia do salvacionista, dia em que estamos gravando esta cerimônia especial, e é uma cerimônia de renovação de votos de soldado. Ser soldado do Exército de Salvação é abraçar uma missão, a missão de pregar o Evangelho, de servir a humanidade, de edificar os santos. E renovar esse voto simboliza o desejo de reafirmar para com Deus a vontade de cumprir essa missão. Eu gostaria de ler as palavras de um cântico, o cântico de número 180, que diz assim: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto o mundo amou, sim, a cada pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. A nova do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais do mal. Não voltais atrás dos olhos, pois vos pode ser fatal. Esse cântico, ele tem um tom de exaltação na sua última estrofe, pensando que nós sempre precisamos renovar o nosso voto para com Deus. E assim eu vou chamar à frente o Dinho, vou pedir para ele vir à frente. O Dinho já é soldado do Exército de Salvação, há muitos anos, na verdade, Dinho.
muitos anos ele já é soldado. E hoje ele renova seus votos de soldado. Hoje ele mais uma vez diz para Deus e para o exército de salvação: eu quero cumprir a missão de ajudar na salvação de outros, de edificar os santos e de servir os mais necessitados. Eu vou fazer a leitura do texto de 2 Coríntios 5, versos apenas 18 e 20, que dizem assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus. Esse texto nos faz pensar também na questão de reconciliação, de renovação de nossos votos com Deus com constância. Então, Dinho, você compreende que é importante reconciliar-se com Deus, renovar seus votos com Deus e assim se dispor às mãos dele para cumprir a missão que ele te dá? Compreendo. Amém. Então, sendo assim, eu vou convidar também à frente a Suzana, esposa do Dinho, né? Nossa soldada também, de muitos anos, né, Suzana? E vou convidar o Dinho a ir até ali o Banco de Misericórdia, onde ele vai poder assinar mais uma vez o seu pacto de soldados. O pacto contém as doutrinas e alguns posicionamentos de fé do exército. E ele serve como um ponto de voto com Deus. Uma vez que a gente assina esse pacto, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho desejo de concordar com o que está escrito aqui. Assim, eles vão fazer a leitura e ter um momento particular de oração, e nós vamos aguardar este momento. Fiquem à vontade. Agora eu vou pedir para o casal voltar à frente. E nesse momento, então, eu recebo o seu pacto de soldado, né, para também assiná-lo. Deixa eu só fazer a minha assinatura aqui, né? Ué. Esqueci a caneta. E uma vez tendo assinado mais uma vez esse pacto: Dinho, eu te reconheço como soldado do exército de salvação
te convido a manter uma vida de oração, leitura da palavra, tempo devocional com Deus e também serviço àqueles mais necessitados, à humanidade sofredora. Eu convido tudo isso e aí, então eu gostaria de fazer uma oração por ti e por sua família. Vamos orar? Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente aqui hoje. O Senhor está em nosso meio porque reunidos estamos em teu nome. Senhor, nós te entregamos mais uma vez a vida do Dinho e também toda a sua família, Pai Santo. Família essa que nós sabemos, conhece a tua palavra, o teu santo evangelho, e te pedimos, Pai, nesse dia, que ele possa ter plena consciência, pleno entendimento do seu chamado para a vida dele. Um chamado, Senhor, de ser luz no mundo, um chamado, Senhor, de ser sal na terra. Nós te pedimos que o Senhor use a vida do Dinho para abençoar outras pessoas. E também te pedimos, Senhor, que o Senhor use o exército de salvação para ajudar a edificar a vida do Dinho e de toda a sua família. Pai Santo querido, te agradecemos por essa renovação de pacto e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade
Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua Aleluia, meus irmãos. Boa noite a todos. Esse vai ser um sermão um tanto quanto diferente, porque eu achei mais interessante para nós ter ele gravado em áudio e não em vídeo. Eu gostaria de inicialmente fazer a leitura bíblica do texto de Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que é uma passagem bem conhecida, que fala sobre o fruto do Espírito, e diz assim, eu vou fazer a leitura na versão NVI, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E por que eu quis fazer então a leitura do texto de Gálatas 5, 22 e 23? Porque hoje eu vou falar especificamente sobre paciência. Se esse sermão tivesse um título ou um tema, eu diria que esse título seria Manifeste Paciência. E por que eu decidi falar sobre paciência, meus irmãos? Eu decidi falar sobre esse assunto porque a paciência é uma virtude cristã, e é sim, de acordo com Gálatas 5, 22 e 23, uma manifestação do Espírito em nós, é fruto do Espírito presente em nossa vida, mesmo quando passamos por situações de dificuldade. Ou melhor, talvez a paciência seja uma característica que se mostra ainda mais presente, principalmente nos momentos de dificuldade. E por isso eu achei bastante relevante a gente falar um pouco sobre esse assunto. E o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer sobre a paciência seria o seguinte: nós precisamos passar pela tribulação mantendo nossas rotinas de oração de forma paciente. Então, se fosse assim uma frase na forma imperativa, seria: passe pela tribulação mantendo sua rotina de oração paciente.
Para embasar esse pensamento, eu vou usar o verso de Romanos 12, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Acontece que nas horas de tribulação, às vezes, o desespero pode ser tão grande que nós nos esquecemos de Deus e nos esquecemos de conversar com Deus. Ora, é impossível nós dizermos que existe um relacionamento verdadeiro se as partes não conversam. E quando a gente fala sobre as partes conversarem, é necessário às vezes que haja paciência de ambas as partes para poder sentar e ter de fato um diálogo que saia das trivialidades normais. Eu imagino que no nosso relacionamento com Deus, de fato, a parte que precisa exercer mais paciência, com certeza, é o Senhor, não é verdade? É bem provável que Ele precise exercer muita paciência conosco. Mas nós precisamos ter paciência para, passando pela tribulação, não esquecer os nossos momentos de oração. Manter a constância de oração, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. E vocês vão se lembrar que o Major Nelson fez um comentário nesse sentido na nossa reunião de oração dessa terça-feira. Então, meus irmãos, mesmo quando Deus parece não estar dando uma resposta direta, nós precisamos manter a paciência, a calma e perseverar, ou seja, insistir na nossa rotina de oração. O que nos leva diretamente ao segundo apontamento que nós gostaríamos de trazer, que seria aguardar o agir de Deus na hora dele e não na nossa. Então, se fosse no imperativo também, né? Seria aguarde o agir de Deus na hora dele, não na sua. Para embasar esse segundo apontamento, eu leio agora Salmo 37, verso 7, que diz: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreçam com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O fato de descansarmos no Senhor e aguardar por ele com paciência demonstra da nossa parte um reconhecimento da soberania total de Deus sobre as circunstâncias que nos cercam. É impossível descansar no agir de Deus se não tivermos total confiança nele, na sua ação, na hora certa e do jeito certo. Quando a sargenta Dora nos trouxe o sermão de domingo passado, falando sobre Jesus na tempestade e os seus discípulos, fica evidente para nós que os discípulos, diferente de Jesus, não é verdade? Não estavam sendo capazes de descansar naquela situação, naquela tribulação, aquela tempestade pela qual estavam passando. A nossa postura não deve ser tal qual a dos discípulos naquela situação. Muito pelo contrário. Estamos passando por um momento de crise da saúde global. Não sei dizer, até porque não vivi esses dois períodos, eu sou muito novo para falar por experiência desses períodos. Não sei dizer o quanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial afetaram a psique e o comportamento
das pessoas a nível global. Agora, eu sou parte da geração que está vivendo essa, vamos dizer assim, essa guerra contra o coronavírus, contra o Covid-19. E o que nós podemos perceber é que as pessoas estão entrando em parafusos. E mesmo os cristãos, que deveriam então ser exemplo de paz e tranquilidade nesse período, confiando sim na ação de Deus na hora certa, muitas vezes estão perdendo a virtude da paciência, e perdendo a paciência também acabam por perder o domínio próprio, porque uma vez que você não tem mais, não espera mais nada, você se dá ao luxo de agir de formas inadequadas. Então a perda da paciência pode representar também uma perda de domínio próprio. E para exemplificar isso, a gente sabe que os aumentos de denúncia de violência doméstica estão aí para mostrar que as pessoas estão instáveis, né? Mas nós, como cristãos, precisamos aguardar o agir de Deus na hora dele. Vejam, quando a ciência descobrir uma vacina, ou mesmo uma cura para o Covid-19, não vai ser sem o conhecimento prévio e direção divina. Deus vai agir direto nessa questão, porque nada escapa do seu governo, né? Nós cremos em um Deus que é governador, preservador, né, de todas as coisas. Então nós podemos presumir que Deus irá agir. Cabe a nós a disciplina da paciência. E falando sobre disciplina da paciência, eu entro então no terceiro apontamento de hoje, que é pratique a disciplina da paciência para desenvolver seu caráter e a esperança. E aí talvez você se pergunte, mas Tenente Lucas, por que desenvolver a paciência moldaria o meu caráter e me traria esperança? Bom, uma pessoa paciente possui diretamente, né, por consequência de sua paciência, um caráter mais controlado. Ela é capaz de dominar mais a sua ira, o seu desespero. Ela é capaz de ver a luz no fim do túnel com maior facilidade. Portanto, ela também é capaz de demonstrar maior sentimento de gratidão. Por isso, sim, a paciência é uma qualidade que é desenvolvedora do caráter e também de esperança. E eu faço agora a leitura de Romanos, no capítulo de número 5, versos do 3 até o 5, que dizem as seguintes palavras: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, e perseverança nós sabemos que é uma palavra cujo sinônimo seria paciência também. Então, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
Então, meus irmãos, esse texto de Romanos 5, ele nos leva, sim, a pensar, puxa, estamos vivendo a tribulação. É hora de praticarmos a disciplina da paciência. Porque com essa prática, vamos ter o nosso caráter moldado na medida do caráter de Deus e vamos ter também em nós desenvolvido um sentimento de esperança e de ação divina no momento certo. Vejam que a paciência, então, pode ser uma virtude-chave para que nós possamos ter uma boa passagem por esse período de quarentena e de pandemia global. Percebam, meus irmãos, que eu não sou uma pessoa iludida. Eu não acho que simplesmente por termos paciência, amanhã nós vamos acordar e o sol vai estar brilhando, o céu vai estar azul, os pássaros cantando e todo o Covid-19 do mundo vai ter sumido num estralar de dedos. Claro que eu creio que vai chegar um momento, sim, que Deus vai dar condição à humanidade de enfrentar essa situação, problema. Percebam que a humanidade já passou por muita coisa, por muitas catástrofes, inclusive citando uma de proporção bíblica, que embora para alguns seja uma lenda, eu não consigo ver dessa forma, tá? Para mim é um relato, sim, tanto é que aparece em diversas culturas antigas, que é o dilúvio. E o dilúvio, então, teria varrido quase toda a humanidade, né? Sobrando de maneira clara, assim, literalmente uma família. E mesmo assim a humanidade foi capaz de encontrar uma forma de se reconstruir, de se reerguer. Um outro exemplo bíblico dessa situação, a Torre de Babel. A Torre de Babel, onde há ali a confusão das línguas, né? E se nós pararmos para pensar que o texto diz que as pessoas estavam se juntando todas num lugar e de repente acontece um evento social que faz com que ninguém entenda mais ninguém e eles sejam obrigados a se distanciar socialmente, então a gente está falando de um evento de proporções muito grande, né? Embora a população do mundo fosse bem menor naquela época, né? Mas ainda assim a humanidade sobreviveu. Ainda assim a humanidade foi capaz de se reinventar e de persistir na sua caminhada, né? Então, sim, a paciência no momento ela é importante para que possamos vencer esse período. Agora, meus irmãos, nós precisamos vencer esse período sem deixar de manifestar a luz de Cristo, o amor de Cristo, e sem deixar de militar pelo crescimento do reino de Deus. Como seguidores de Deus, da geração do século XXI, nós temos plena consciência que é nossa obrigação, no presente século, levarmos à luz o amor de Deus às pessoas, fazendo assim o reino se expandir. E nós, como exército de salvação, temos uma forma bastante peculiar, eu diria, ou muito particular nossa, para fazer isso, que é por meio da cultura de fazermos o bem. Então, meu quarto e último apontamento nessa noite
seria: faça o bem com paciência. Como embasamento para esse apontamento, eu gostaria de ler Gálatas 6, verso 9, que diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vejam, tanto a questão de não se cansar, como de aguardar o tempo próprio e de não desanimar, estão atrelados à paciência. Ou seja, meus irmãos, agora é hora de sermos relevantes. Agora é hora de... E aí eu vou citar o exemplo de uma soldada que fez isso, né? De fazer máscaras em casa, como a dona Margarida. Agora é a hora de comprar tecido, borrachinha, para que máscaras sejam feitas, como foi a Jamile. Agora é hora de irmos distribuir marmitas para as pessoas necessitadas, como foram Simone, Edson, Bruno, Davi, Dora, Jamile. Ou seja, é hora de fazer o bem, esperando com paciência no Senhor, para que esse bem possa gerar frutos para o reino no devido tempo. Não é hora de nos recolhermos nas nossas casas meramente e nos esquecermos completamente daqueles que sofrem mais do que nós. Pelo contrário, é hora sim de nos recolhermos, porque é necessário, mas buscarmos alternativas para fazer o bem e promover o reino de Deus. Então, meus irmãos, eu queria deixar aqui uma palavra de incentivo para que vocês busquem em oração, pedindo de fato a Deus para que Ele os ajude a desenvolver a paciência como fruto do Espírito, como parte da presença do Espírito Santo em vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós sabemos, Pai, que o teu tempo é o tempo certo. Nada foge do teu controle, Senhor. E mesmo quando nós não conseguimos ouvir a tua voz, ouvir a tua ação de maneira clara, nós podemos ter confiança de que o Senhor não nos abandonou e continua agindo em nós, através de nós e apesar de nós, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê paciência para lidar com tudo que estamos vivendo. Estamos falando de um período que no nosso país já ultrapassa aí a casa de mês. É uma situação que muitos de nós nunca viveram antes, Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos a tua paciência, como manifestação do fruto do Espírito em nós, para que possamos, Pai, de fato, passar pela tribulação, mantendo a oração, aguardar o teu agir, na tua hora, da tua forma. Praticar a disciplina da paciência, Senhor, para que o nosso caráter se torne mais parecido com o teu e para que possamos manifestar esperança em tempos tão turbulentos, Pai Santo. E principalmente, Senhor, para que possamos fazer o bem, crendo que a sua palavra não voltará vazia. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem agido em nós e cremos que o Senhor continuará agindo.
Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, Nada posso ocultar. sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os meus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pessoal, estamos aqui no Haka Plaza, junto com o Marcos, professor Satoshi, Tudo bem, pessoal? a equipe da Haka Eventos. Eles estão nos doando
200 marmitas. Nós estamos agora colocando nos carros. Serão distribuídas na zona leste de São Paulo. E o professor Satoshi tem algumas coisas a dizer para vocês, só que ele vai dizer de uma forma muito especial. Eu acho que o primo Nelson, que fala japonês, vai gostar de ouvir. はい、私は石塚聡ですけど、よろしくお願いいたします。私はこの日本から10年前ぐらいにブラジルから来ましたで、なんか私は本当に嬉しいだけど、なんか清は料理作ったのとこ本当に嬉しい。なんかみんなはなんか何ぐらいの30お弁当作ったと思うけど、それね、なんか心は本当にドキドキする。本当に嬉しい。Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Quero agradecer ao Exército da Salvação pelo trabalho, né? E a gente está à disposição aqui pelo pouco que a gente pode fazer. Muito obrigado aí, galera. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos servir as pessoas e lutar pelo bem. Fazendo distribuição de marmitas. Marmitas doadas pela Haka Eventos para as pessoas em situação de rua, aqui nesse viaduto em Itaquera. Sou o Tenente Lucas, do Corpo de Guaianazes. Estamos aqui em Guaianazes, na Estação Velha, a estação antiga, e estamos aqui distribuindo marmitas, água e café. As marmitas, 200 marmitas, foram doadas pela Haka Eventos. Agora estamos do outro lado da Estação Velha de Guaianazes, do outro lado do viaduto, onde também há pessoas em situação de vulnerabilidade, para quem nós estamos entregando 200 marmitas que foram doadas pela Haka Eventos, assim como café e água. Então estamos continuando a nossa distribuição de marmitas e água aqui na Estação Velha de Guaianazes. Estamos aqui próximo ao São Jambeiro, fazendo a distribuição de marmitas nessa tarde, e agradecemos a Haka Eventos por essa parceria e a doação das 200 marmitas para serem distribuídas aqui na comunidade de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Pessoas que recebeu as marmitas. O que a senhora achou da marmita? Tá muito gostosa e muito boa, viu? Então tá bom. Deus abençoe a senhora também, viu?